povo de Deus, nós estamos aqui para mais uma pré-aula da lição bíblica para os adolescentes. Que bom ter você com a nossa companhia. Nós vamos, então, nessa pré-aula, tratar a respeito da lição de número 10. Mas antes de nós iniciar, eu queria mandar um abraço especial, para o povo de Deus que tem participado com a gente, dos materiais, assistindo, sempre acompanhando. E eu achei interessante aqui, eu mando um abraço para os nossos irmãos de Minas Gerais, em especial a irmã Josi Oliveira, que ela testemunhou que sempre faz uso dos nossos materiais. É muito bom ter a sua companhia aqui com a gente no canal ADC Educacional. Vamos lá, minha gente, eu sou Ezequiel Serraz e nós vamos agora para a lição de número 10. E o título dessa lição é Esaú e Jacó, dois irmãos e uma promessa. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro do Gênesis, capítulo 25, e aí a gente vai fazer o estudo do 19 ao capítulo 34. Diz assim, Gênesis capítulo 25, 27, os meninos cresceram, Esaú ele gostava de viver uma vida no campo, se tornou aí um bom caçador. Jacó, pelo contrário, ele tinha uma vida mais doméstica, ele era mais sossegado, ele gostava de ficar em casa. Os objetivos dessa lição, dessa aula, você vai lecionar, tem 3 objetivos que são principais, nós sempre destacamos. O primeiro é ensinar a história, essa história incrível, sobre esses dois irmãos, sobre Esaú e Jacó. O segundo objetivo é mostrar também que nós não podemos desprezar as bênçãos de Deus, como Esaú desprezou a sua primogenitura. E também o terceiro objetivo, explicar que Jacó foi escolhido por Deus para herdar as promessas feitas a Abraão. A gente vem de uma sequência, tratando sobre essas histórias incríveis bíblicas. Os adolescentes têm gostado dessa história, dessa conexão, e a gente chegou aqui para falar dessa incrível história. Nós vamos descobrir que Sara teve um filho, Isaac, Já Rebeca teve 2, Esaú e Jacó. Apesar deles serem gêmeos, os filhos, as diferenças que eles tinham, eles eram gêmeos, mas Rebeca, eles eram diferentes, os filhos de Rebeca eles eram diferentes, eles eram gêmeos, a sua fisionomia, porém havia diferença entre eles. As diferenças eram não apenas físicas, mas também em relação às suas escolhas, às suas prioridades, o que eles gostavam, seus estilos. Quando você fala isso, os adolescentes vão entender bem. Cada um tem o seu gosto, tem o seu jeito. Quem é pai sabe, e tem mais de um filho, que os seus filhos eles têm os seus jeitos de gostarem de um determinado esporte, de uma determinada prática. E aqui, nessa história que a gente vai tratar aqui, a gente vai ver um oposto, um gosto oposto em relação a 2 irmãos que são gêmeos. Um gosta mais daquele serviço mais bruto do campo, e o outro ele é mais doméstico. E também, além disso, havia preferências por parte dos pais. A mãe gostava mais de Jacó e o pai gostava mais de Esaú. Essa família de 4 pessoas, uma história incrível, é o tema da nossa lição, e tem aqui uma pergunta para você. Você conhece a história? Vamos então iniciar ela. Primeiro tópico, a história de Esaú e de Jacó. Nós estamos falando sobre escolhas, sobre preferência, e olha só, no primeiro ponto, nós vamos falar sobre os gêmeos que lutavam no ventre. Rebeca, ela era estéril, ela não podia ter filhos, e tudo já começou com um milagre. Ela ficou grávida e ficou grávida de gêmeos. E eu destaquei aqui nesse ponto, que é interessante notar que no mesmo ambiente onde ocorreu o milagre, ela era estéril, não podia ter filhos, você conhece essa história, aconteceu um milagre, não veio um, veio 2. Então, um milagre ainda 2 masculinos, que era muito importante para essa época, terem filhos masculinos, homens, era muito importante para o serviço braçal, você sabe todo esse contexto, toda essa história. No mesmo ambiente que tem um milagre, que nasceu o milagre, também ocorreu ali uma disputa entre filhos, e essa disputa ela já começou desde o ventre. E no ponto 2, o nascimento dos filhos de Isaac,
né? Deus havia revelado a Rebeca que do seu ventre surgiriam duas nações. Então nasceram duas crianças, Esaú e Jacó. Ter dois filhos gêmeos era motivo de alegria para Isaac devido ao milagre que receberam. É importante essa parte aqui a gente destacar o sentimento, né, do pai receber uma bênção, visto que não podia ter filhos, né? A gente conhece, sabe que várias famílias eles têm o desejo de terem filhos e não conseguem ter. Existem alguns problemas que impedem isso, né? Essa família também passou por essa situação, porém receberam um milagre. Só que o milagre ele veio de forma dobrada, são duas crianças. E eu sei que hoje a gente é acostumado a ver tantas crianças na igreja, tantas crianças, né? Tantas crianças na rua, aonde a gente vai. Às vezes a gente não percebe que existe na sociedade muitas pessoas que não podem ter filhos, né? E aqui também é o testemunho de uma família que não poderiam ter filhos, né? Mas ocorreu um milagre, né? E esse milagre veio dobrado, porque veio duas crianças. Então, quando o pai olha para esses filhos, é mais do que crianças, é mais do que filhos, é a resposta de Deus, é a atenção de Deus em relação à sua necessidade, em relação à sua casa, à sua família. Agora, é verdade também que essas disputas, elas se iniciaram já desde o ventre, né? Porque a Bíblia relata isso. E no ponto 3, os gêmeos, eles eram gêmeos, ok, fisionomia, mas também eram diferentes. Embora a fisionomia de Jacó e Esaú fosse idêntica, pelo fato de serem gêmeos, né? As suas escolhas não eram as mesmas. As suas preferências eram distintas. E isso é muito comum em famílias, nas nossas famílias, né? Cada filho, embora que ele seja criado no mesmo ambiente, embora que ele seja criado pelo mesmo pai, pela mesma mãe, o mesmo ensino, a mesma igreja, né? Você pode ter dois filhos adolescentes que estão na classe dos adolescentes, aprendendo com o mesmo professor, com a mesma liderança, com os mesmos líderes, com o mesmo pastor, porém eles vão desenvolver preferências distintas, cada um tem sua forma de enxergar. E aqui nessa lição de número 10, nós estamos tratando a respeito dessas preferências. Eles tinham tudo para ser igual, porém o que lhe tornava igual era só o fato de serem irmãos, né, serem gêmeos, porém a sua mentalidade, a sua forma de enxergar, de pensar eram totalmente diferentes. Isso determinou a preferência entre os pais. Esaú, ele gostava mais do campo, se identificou muito mais com seu pai, por esse motivo ele aprendeu, desenvolveu habilidades nessa área, na área do campo, né? Na área da caça. Já o Jacó, ele ficava mais pela região de casa, mais próximo da família e automaticamente ele desenvolveu uma comunhão muito maior com a sua mãe e a sua mãe tinha essa preferência. É importante destacar aqui que em nenhum momento, quando a Bíblia afirma, né, que o pai tinha uma preferência, porém a mãe tinha outra preferência, essa preferência é só na questão do convívio, tá? Embora que todos eles são filhos de um amor de pai e de mãe, para todos os filhos da mesma maneira, porém é aquele filho que fica mais próximo, né, que passou muito mais tempo, né? Jacó está pela região ali próximo de casa, está auxiliando a mãe nas atividades domésticas, é natural que a mãe desenvolveu mais intimidade. Já o outro filho já está no campo, já sai, né, para as atividades fora de casa, trabalhar e todo esse contexto. Então ele ficou mais próximo do pai e aí desenvolveu uma comunhão muito maior. Agora o amor de pai para filho, ele é de forma igual para todos, tá? Por essa razão, a sua mãe tinha um afeto maior em relação a Esaú. E é por essas questões de ficar mais próximo de casa, tá? No tópico 2, os conflitos entre os dois irmãos, entre os irmãos. E aí, a venda da primogenitura. Quando
ele abriu a mão da primogenitura, isso significava renunciar direitos legais, né? Direitos legais que garantiam privilégio em relação aos demais irmãos. Há todo um contexto em relação a isso, porém, era um privilégio muito importante nascer em uma família e ser o filho primogênito. Havia todo um sistema em relação à divisão dos bens, em relação à herança. E aí quem nascia e recebia essa bênção de ser o primogênito, ele já recebia esses privilégios que já vinham por isso. Então, quando ele abriu mão disso, quando entre os dois irmãos um decidiu abrir mão desta bênção, ele estava, né, abrindo mão, ou melhor, ele estava deixando de receber algo que lhe foi lhe garantido por ele ter nascido e se tornado primogênito, sendo o primogênito da família. Ou seja, existem bênçãos que elas são liberadas e há uma organização nessas bênçãos e nós, quando nascemos, nós somos alvos dessas bênçãos. Por exemplo, quando nós nascemos em um lar cristão, e você, professor, pode enfatizar isso aí, dividir isso com os teus alunos. Há uma bênção especial para quem nasce num lar cristão. Para quem nasceu em um lar e depois se tornou cristão, tem bênçãos de Deus também, porém, né, aquela família, aquele adolescente que já nasceu num lar cristão, ele vai ter muitas vantagens no seu desenvolvimento, na sua intimidade com Deus, porque desde pequeno ele já recebeu esta bênção de nascer no lar cristão. Então, existem bênçãos especiais. A gente vê que esse jovem aqui, ele está abrindo mão de uma bênção que lhe foi garantida. A questão era que esse direito só poderiam ser usufruídos no futuro. Olha que interessante isso aqui. Só poderiam ser usufruídos no futuro. Certo dia, o Esaú lá demorou nas suas atividades, foi dominado pelo cansaço e pela fome. Exatamente nesse dia, né, o sossego de Jacó lhe permitiu ter em mãos a oportunidade momentânea que Esaú desejava. Eu escrevi isso e eu vou repetir aqui, tá? Para nós compreender a profundidade dessa parte aqui. A questão era que os direitos só poderiam ser usufruídos no futuro. Certo dia, o Esaú demorou nas suas atividades e foi dominado pelo cansaço e pela fome. Ou seja, se você prestar atenção na lição, está escrito essa parte, né, essa frase, ele demorou nas suas atividades. Ele foi dominado pelo cansaço, ele foi dominado pela fome. E, ao contrário do seu irmão que tinha outras preferências, ele está lá sossegado. A lição está dizendo que ele preferia o sossego, né? Eu coloquei aqui, o sossego de Jacó permitiu ele ter em mãos a oportunidade momentânea que Esaú desejava. Para satisfazer um desejo imediato, Esaú abriu mão de um direito valioso no futuro. Desejos impulsivos podem nos roubar grandes conquistas no futuro. Essa parte aqui já dá uma aplicação muito boa. Porque os nossos adolescentes, e para nós é muito tranquilo falar isso, estão enfrentando uma fase muito complicada da vida do ser humano. A gente passou por essa fase, né? Muitas questões acontecendo ao mesmo tempo, né? E as propostas de Satanás, elas vêm para atender um desejo momentâneo. É natural que há muitas questões acontecendo ao mesmo tempo na cabeça, o desenvolvimento, né? Os adolescentes estão passando pelaquela fase, né, de muitos mudando a voz, né? No caso do menino, engrossando a voz, não está entendendo, fica naquela fase. Existe uma fase assim que é bem complicada, né? E aí surge alguns questionamentos, alguns pensamentos, alguns desejos que acontecem. E aonde está Satanás? Satanás, ele está exatamente no lugar para oferecer aquele desejo momentâneo, né? Aquela mentalidade, né? Aquilo que é passageiro. E muitos dos nossos adolescentes, e é por isso, professor, que você pode aplicar,
Muitos dos nossos adolescentes acabam, né, cedendo a esses desejos momentâneos, né? Acabam cedendo a esses impulsos. É natural que o nosso corpo, a nossa biologia, os nossos instintos, eles estão aflorados, os hormônios, eles estão aflorados. Mas para tudo isso, né, nós temos a palavra de Deus, nós temos os ensinamentos, nós temos tudo que nós podemos desfrutar em Deus para que Deus nos ajude a passar por essa fase. Porém, Satanás, ele está preocupado em oferecer aquilo que é momentâneo. Porque existe um contraste entre o que é momentâneo, o que é para agora, né, para já, e o que é para o futuro. E os adolescentes estão passando por essa fase, eles nem bem ainda sabem o que querem ser da vida, né? Toda a questão financeira que envolve a família, isso também abala eles, embora que eles vão casar, vão desenvolver a vida deles, não necessariamente eles vão viver a mesma vida que viveram os pais, porém, há uma questão de muito pensamento, de muito desejo acontecendo ao mesmo tempo na cabecinha dos adolescentes, e eles olham para o futuro. E eu posso compartilhar isso com você, você pode comentar aqui nesse vídeo se você já passou por isso. É muito boa essa interação, né? Se você já passou por isso, na fase da adolescência, você olha para o futuro, você deseja, né, ter a sua vida, ter as suas conquistas, só que a impressão que dá é que isso está muito distante. A impressão que dá é que vai levar 15, 20 anos, que está muito longe. E nós nos deparamos com desejos que eles já estão acontecendo agora. E muitas vezes nós não temos paciência para esperar chegar o futuro. Embora que nesse momento que chega o futuro para nós, que nós crescemos, casamos, começamos o nosso ministério, nós olhamos para trás e lembramos da idade de adolescente, da nossa adolescência, e a gente faz um pensamento assim, poxa, passou tão rápido. Meu Deus, eu já estou aqui, já tenho filhos, já sou obreiro, Jesus fez promessa, já está cumprindo, eu estou vivendo a promessa de Deus, passou tão rápido. E isso, nós que somos pais, nós conseguimos lembrar. Porém, eles não chegaram nesse tempo ainda. Porém, os adolescentes não chegaram ainda nessa experiência. E então Satanás entra com uma proposta imediatista, ou seja, trazendo aquele desejo, como que aquele desejo se realize naquele momento. E muitos dos nossos adolescentes acabam perdendo as grandes conquistas de Deus no futuro por um desejo momentâneo. E você é professor, não apenas professor, você é um profeta de Deus, você é alguém levantado por Deus para ensinar esses adolescentes a palavra de Deus, a ser um braço, um ombro amigo, para que eles possam passar por essa fase tão complicada da adolescência. Você é esse instrumento de Deus. E você vai falar para os seus adolescentes e dizer para eles que todas as propostas de Satanás, que são imediatistas, elas têm o intuito de roubar as conquistas do que Deus preparou para eles. Você pode testemunhar, trazer exemplos para eles como que a vida passa tão rápido. Quando eles menos perceber, eles já estão casados, já vão estar servindo a obra de Deus, já vão estar com filhos, passa muito rápido. Satanás só quer enganar, tá? Ele quer que essa mentalidade que demora fique na cabeça dos nossos adolescentes. E aí, quando eles olham para algo que vai demorar na mentalidade deles, Satanás vem com propostas imediatistas. Nós estamos falando sobre uma história aqui de uma bênção que lhe foi garantida por ele ser o primogênito, porém, ele queria algo para agora. Eu estou com fome a hoje, né? E o que tinha preparado Jacó? Jacó tinha, né, em mãos a oportunidade momentânea. Isso aqui dá uma palavra, você pode até pregar na igreja. As oportunidades momentâneas são passageiras, né? Elas servem unicamente para nos fazer perder a promessa de Deus. Olha o que ele fez, desprezando as coisas do Senhor. O direito do primogênito era superior aos demais. A fome e o desejo momentâneo fizeram com que Esaú desprezasse a bênção de Deus, ter desprezo por aquilo que Deus havia prometido, por aquilo que Deus havia liberado. Evidente que havia
outra forma de alimentação em sua casa. Mas ele se encantou com a proposta que já estava pronta. Meu Deus, isso aqui é profundo demais, né? O contexto é que ele chegou cansado, ele demorou nas suas atividades, aí eu não sei por que ele demorou, mas ele demorou, estava cansado. Quando ele chegou em casa, tinha alguma coisa para comer, né? É uma casa normal, mora pessoas ali, então se ir na despensa, só que a comida, a janta, a refeição poderia demorar alguns minutos para ficar pronta, né? Vamos abrasileirar essa parte aqui? Ele chegou em casa com fome, cansado, ele poderia ter desprezado a proposta indecente do seu irmão e pedido para a mãe dele: mãe, eu preciso fazer uma refeição, estou com fome aqui, estou cansado. Esperado alguns minutos, né? E poderia fazer a sua refeição, saciar a sua fome, sem ter que abrir mão da bênção que lhe foi garantida, né? Mas olha o que está escrito. Evidente que havia outro tipo de alimentação em sua casa, mas ele se encantou, eu escrevi isso, com a proposta que já estava pronta. Aí a gente volta para o tópico anterior, quando disse eu que os adolescentes são levados, né, a poder usufruir desses prazeres momentâneos, porque eles estão olhando para o futuro e estão dizendo: vai demorar demais, então eu quero para agora. Já está pronto, já está em mãos, e aí que entra as propostas de Satanás. Devemos ter cuidado com propostas prontas, pois aquilo que nos oferece satisfação momentânea nem sempre é o melhor para o nosso destino. Essa simples palavra chamada destino, futuro, propósito, promessa, colocamos dentro de um ambiente só. É fácil a gente falar sobre destino quando a gente já passou por essa fase da adolescência. Quando a gente já tem a nossa casa própria, a gente já tem um lugar para morar, quando a gente já tem o nosso trabalho estabelecido, uma profissão estabelecida, alguns chamados para o ministério, exercendo a prática do ministério, outros sendo professores, lecionando essa lição para os adolescentes. E aí a gente olha e a gente fala sobre o destino, porque a gente já passou por essa fase, mas para eles é difícil entender essa palavra de destino. Mas olha só, essa satisfação momentânea, imediata, que são propostas indecentes, elas podem comprometer um destino. Destino é algo que está à frente, é um lugar que nós vamos chegar. São conjuntos de bênçãos, de ideais, de desenvolvimento que nós vamos conquistando ao longo da nossa jornada, vai formando o nosso caráter. Nós vamos estabelecendo princípios mediante aquilo que a gente vai ouvindo e aprendendo da vida, da palavra de Deus, conselhos, atitudes. Isso é um destino, isso é uma caminhada, uma jornada, só que eles estão começando agora, né? Estão começando agora, eles não sabem com quem vão casar, com quem vão namorar, com quem vão trabalhar, né? E aí o nosso adversário, ele não dorme, ele vai lá e começa a lançar propostas imediatas. O teu desejo é para realizar em quanto tempo? Está lá no futuro. Não, vou realizar agora. E aí acontece, né, muitos dos nossos adolescentes pecando contra Deus e perdendo, muitos deles, né, comprometendo uma promessa de Deus estabelecida. Os prazeres momentâneos são passageiros, mas a promessa de Deus permanecerá. Tudo que vem de Satanás é passageiro, não presta, é mal, mas aquilo que é de Deus vai permanecer para sempre. A bênção tomada. Quando Isaac já estava velho e com dificuldades para enxergar, ele chamou Esaú e lhe fez um pedido. Olha, eu preciso que você atenda esse pedido, né? E eu vou te abençoar por você fazer isso. Na verdade, eu coloquei em vermelho essa parte aqui para destacar. Na verdade, Isaac queria abençoar Esaú, mas deixou claro que desejava provar da essência do seu filho. Ele queria sentir o sabor da caça conquistada por Esaú. Ou seja, a bênção de Deus virá mediante a manifestação das suas habilidades. O que eles fazem para Deus?
eles louvam, eles cantam, eles evangelizam, eles têm um chamado nas mídias, eles têm um chamado profético, eles estão ministrando. A bênção de Deus vai se estabelecer na vida deles a partir do momento da manifestação das suas habilidades. O paizão aqui já estava velhinho, já estava meio cego e queria abençoar o filho. Está na hora de abençoar, vou dar minha benção para ele, mas antes eu quero ver a essência do meu filho. Eu quero provar de uma caça, de uma carne, de um sabor de uma comida, aonde o meu filho caçou, o meu filho, ou seja, a habilidade que ele desenvolveu. Eu quero provar isso. Quando eu provar ele, colocando em prática a habilidade que ele aprendeu, eu vou abençoar ele. O que aconteceu? No entanto, ao sair para demonstrar as suas habilidades, ele descobriu, ele descuidou, Esaú descuidou das suas posses. E o que deu a Jacó a oportunidade de receber a bênção no lugar de seu pai. O que é essa frase aqui? Entretanto, quando ele saiu para demonstrar suas habilidades, a caça, para buscar a caça, ele descuidou das suas posses. E isso aqui é algo que você pode aplicar para os seus adolescentes. O que é posse? É o que nós temos. É o que nós temos. Quando ele percebeu que o pai iria lhe abençoar e que o pai dele fez um pedido, ele saiu correndo para caçar, para atender o desejo do pai, mas descuidou das suas posses. O que aconteceu? Você conhece essa história? Você é professor? Você vai meditar e você vai perceber que ele deixou as roupas, as suas posses, o que ele tinha, e o seu irmão foi lá e pegou as suas posses e usou para enganar o seu pai. Ou seja, para resumir essa parte, independente da bênção que vamos receber, independente da promessa liberada sobre a nossa vida, nós não podemos descuidar das nossas posses, daquilo que nós já conquistamos, daquilo que já é nosso. Não é porque Deus me prometeu algo extraordinário no futuro que eu não vou dar valor para aquilo que eu tenho agora. Eu preciso cuidar, eu preciso zelar por isso. Quando ele saiu correndo para buscar a caça, ele deixou os seus pertences e o irmão dele foi lá e pegou um casaco, pegou uma manta, pegou algo que era do seu pertence, que era da posse dele, para enganar o pai. Então, nós precisamos ensinar os adolescentes que tudo que eles desejarem, tudo que Deus manifestar para eles no futuro, a bênção de Deus, tudo que Deus prometeu para eles, isso é excelente, mas eles não podem descuidar daquilo que Deus já deu para ele. Eu sou adolescente, eu não tenho nada. Não, isso é engano de Satanás. Você tem uma vida pela frente, isso é valioso. Você tem saúde, isso é valioso. Tem mais, você tem uma família abençoada, adolescentes. Isso é valioso, isso é posse, você não pode se descuidar disso. Você tem um pai e uma mãe, que isso é maravilhoso. Muitas pessoas não conheceram o pai, não conheceram a mãe, não tiveram a mãe ou tiveram em um curto espaço de tempo. Isso são posses que nós não podemos descuidar. Deus prometeu para mim algo extraordinário, tudo bem, eu vou conquistar. Só aquilo que eu já tenho, aquilo que Deus já me deu, isso eu vou zelar, eu vou cuidar. Vamos seguir aqui no tópico 3, já caminhando para o encerramento. Deus escolheu Jacó. A fuga do lar. O irmão que produziu algo momentâneo, ele agora carrega no seu coração uma ira. Ou melhor, o irmão que priorizou algo momentâneo agora carrega no coração uma ira que leva a planejar algo definitivo. Há um contraste. Ele quis ficar tranquilo, ele só estava com fome, ele queria só realizar um desejo momentâneo, ele estava preocupado com algo momentâneo, é para agora, é para já, Mas perceba isso aqui, agora então ele está com ira no coração e planeja algo definitivo, algo que é para sempre, que é a morte do seu irmão. Então tem pessoas que eles não conseguem se sujeitar a esperar algo que vai acontecer, algo que logo vai acontecer, eles querem para já e não tem essa paciência. Mas quando é para o mal, eles planejam, Eles querem planejar e o seu irmão está aqui planejando matar o outro. Jacó, que antes amava ficar em casa, que era o caseiro, que era o do lar, agora, por causa da sua atitude,
precisou fugir. Ele está sozinho, longe do lar, embora que tenha sido mal assessorado, sempre manifestou o desejo de receber a bênção da primogenitura. No entanto, seu erro foi usar meios errados para alcançar o que desejava. Porém, no caminho da fuga, ele tem um sonho. Deus se revela para ele, confirma a sua promessa. Deus tem um plano perfeito para aqueles que desejam ser abençoados. Não tinha problema nenhum desejar a bênção que o irmão tinha. Nenhum problema. A gente vê. O histórico na Bíblia Sagrada, você, professor, pode usar esse exemplo. Tinha um jovem lá que ele queria porção e queria dobrada. O desejo dele era ousado. Não, só se for dobrado. Eu quero porção, mas eu quero dobrada. Eu quero algo a mais, né? Não tem problema nenhum em relação a desejar ser um bom ministro de louvor, ser usado por Deus, ser um bom pastor. Não tem problema nenhum. A questão é como você vai fazer para chegar lá, né? E o erro desses irmãos aqui, o problema que aconteceu nessa família, é que enquanto um não dava tanto valor para a bênção que tinha conquistado, que tinha garantido, já nasceu com essa bênção, tem um outro que está correndo atrás da bênção, ele vai fazer de tudo para conquistar essa bênção. Só que não pode fazer aquilo que é errado e ele cometeu esse erro, né? Porém, no caminho da fuga, Deus se revelou para ele. O que eu posso explicar aqui? Não vale a pena. Se você confia em Deus, sabe que Deus tem uma promessa na sua vida, não precisa ajudar. Deus não está precisando de ajuda para cumprir promessa na tua vida, né? Eu brinco sempre, e esses dias eu conversando com minha esposa, eu disse para ela, em um determinado assunto que eu precisava de uma bênção, ela disse, você está nervoso? Eu disse, não, eu não estou nervoso não. Por que você não está nervoso? Eu disse para ela, porque eu já sei que Deus já me deu essa bênção. Tá, então qual é a tua preocupação? E aí eu respondi para ela, a minha preocupação é que eu estou pensando, como eu faço para não estragar aquilo que Deus já fez? Então, essa deve ser a nossa preocupação. Existe uma bênção para os nossos adolescentes no futuro. Deus tem uma vida abençoada, um ministério, tem algo extraordinário para os nossos adolescentes. Tudo o que eles precisam fazer é não atrapalhar o que Deus tem para fazer. É ser obediente, é ser prudente, a não se encantar com essas questões momentâneas. Eu disse para minha esposa, eu só estou preocupado comigo, não é com Deus. Eu sei que Deus já fez. Eu só estou preocupado para não atrapalhar aquilo que Deus já fez. E então, eles se brigaram, planejou a morte do irmão, deu toda aquela questão, o que era de casa precisou sair de casa, o que era mais amado pela mãe agora está longe da mãe, e vocês veem o que acontece, a questão da disputa, o resultado. Porém, Deus tinha um plano e tem um plano na vida daqueles que desejam a bênção de Deus. O que aconteceu com o enganador? Com aquele que usou, né, de um meio para tentar enganar o pai para receber a bênção. Jacó, ele chegou na terra de Labão, fugindo, né? Chegando lá, ele começou a trabalhar. Aquele que tanto desejava a bênção da primogenitura e os benefícios, agora está morando de favor na terra dos familiares. Ali ele conheceu Raquel, se apaixonou. No entanto, no mesmo lugar, ele também experimentou o mesmo sentimento que o seu irmão. Teve ao ser enganado, pois também foi vítima de engano. Em vez de lhe dar Raquel em casamento, o sogrão lá, né, o Labão, ofereceu outra filha. E aí, toda aquela história você vai contar para os adolescentes aí. Jacó faz um novo acordo, mas após anos de trabalho, ele conseguiu se casar, né? Ele casou com a mulher, ou melhor, pagou a conta do acordo, e logo depois ele precisou ouvir a voz de Deus para voltar. Só que o que está escrito aqui, eu destaquei, ao longo dos anos, ele foi enganado várias vezes pelo seu tio, provando na própria vida, né, a lei da semeadura. O que se faz, se recebe. Quem planta, colhe. O que se faz aqui, paga aqui mesmo, né? Tem um ditado popular. A lei da semeadura, quem planta, colhe. Ele usou de meios para conquistar aquilo que desejava, ilícitos, que não era aprovado por Deus, mas também teve que provar do engano. Ele enganou e foi enganado. Que os nossos adolescentes não precisam.
passar por essas questões, que eles sejam fiéis a Deus, que eles sejam guardados pelo Espírito Santo de Deus, para que no tempo de Deus, a promessa de Deus se estabeleça sobre a vida deles, eles possam viver na prática a promessa de Deus. Deus manda Jacó voltar. Passou 20 anos e agora ele já está com a sua família estabelecida, vários filhos. Deus lhe deu a direção de voltar para a terra dos seus pais, apesar dos temores em relação ao seu irmão. Jacó decidiu obedecer a Deus e fazer da maneira correta. Olha que interessante. O caminho de acordo com a direção que Deus lhe ordenou, que Deus lhe deu. Então ele procurou fazer da maneira correta depois de 20 anos. No final dessa missão, descobrimos que o plano de Deus é perfeito para as nossas vidas. Nós podemos desejar, sonhar, devemos esperar nele, jamais usando meios incorretos para obter aquilo que nós queremos, aquilo que nós desejamos. Não tem problema nenhum desejar a porção dobrada, né? Como o servo de Deus da história bíblica desejou. Não tem problema nenhum e Deus pode dar. Agora o problema é quando a gente deseja porção dobrada e a gente tenta fazer alguma coisinha para tentar ajudar Deus. Deus não precisa desse tipo de ajuda. Deus precisa de obediência, que nós viemos obedecer a palavra do nosso Deus. Não existe prejuízos para aquele que decide obedecer. Nós estamos aqui falando de uma história de uma família que viveu, né, esse dilema, né? O que gostava de ficar em casa precisou sair de casa, fugido para se esconder. O irmão queria matar. Aquele que era mais do campo, né, aquele que era de longe, né, que era o mais bruto da família, foi enganado por alguém de casa, né? Ou seja, há um jeito de pensar, né? O mais bravo, aquele que vai para a rua, aquele que vai para a roça, aquele que vai trabalhar no campo, ele tem a tendência de ser mais esperto em relação àquele que ficou dentro de casa. Dentro de casa ele está ali só convivendo com os familiares, com gente que é a favor a ele, né? Mas aquele que estava lá longe, né, foi enganado exatamente num dia onde surgiu uma necessidade, um desejo momentâneo, e aí o irmão foi lá e preparou algo que ele desejava. Perdeu a bênção de Deus por algo momentâneo. Que você, adolescente, que os teus alunos nunca venham perder a bênção de Deus por prazeres momentâneos. A conclusão, queridos, é que apesar das tribulações no lar de Isaac e de Rebeca, Deus preservou a família. Jacó colheu os frutos do seu engano e sofreu 20 anos debaixo de domínio de Labão. Apesar disso, o Senhor abençoou a Jacó e o escolheu para dar continuidade à promessa feita a Abraão. Eu tenho uma frase aqui. Para todo Jacó há um Labão, né? Quem planta, certamente ele vai colher. Então não vale a pena a gente plantar engano, porque nós seremos enganados. Mas tem uma coisa, se a gente plantar obediência, a gente receberá as virtudes dessa obediência, que é a bênção de Deus sobre a nossa vida. Nós encerramos aqui essa nossa lição de número 10. Que Deus possa te abençoar, te ajudar na sua aula, que você possa ter uma aula maravilhosa. E eu fiz uma dinâmica aqui, se você puder comentar aqui embaixo, na próxima aula a gente vai fazer menção dos comentários. Deus abençoe. Essa é a nossa pré-aula da lição bíblica para os nossos adolescentes. Deus abençoe. O ITEC, Instituto Teológico de Educação Cristã, tem o prazer de apresentar sua nova modalidade de ensino, Sistema EAD. Nossa plataforma é totalmente intuitiva e foi desenvolvida para proporcionar a melhor experiência de aprendizado para você, nosso aluno. Agora você terá acesso ao curso básico em teologia com todo o conteúdo programático, incluindo videoaulas inclusivas ministradas pelos próprios autores dos livros. E o melhor, somos reconhecidos oficialmente
oficialmente pela Assembleia de Deus e pelas convenções CIADESP e CGADB. Não perca tempo. Venha estudar teologia no sistema EAD com o ITEC, onde o conhecimento teológico estará ao alcance de todos. Acesse já www.itecteologia.com.br. Bem-vindo à ADC TV, o seu canal de edificação e esperança. Aqui você encontra louvores que alegram a alma, trazendo paz e renovação ao seu coração. Mensagens que inspiram a fé e iluminam o caminho da vida. Devocionais que transformam a sua espiritualidade, fortalecendo a sua conexão com Deus. E nossos podcasts edificantes, recheados de conteúdos que elevam a sua compreensão e fé. Não perca as pré-aulas da Escola Bíblica Dominical, com conteúdos em PPT e PDF gratuitos, disponíveis para download. Conteúdo exclusivo, feito para você que busca conhecimento e crescimento espiritual. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e faça parte dessa família de fé. Junte-se a nós e transforme sua vida. ADC TV, sempre com você.